Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Automestria. Nesse programa Automestria, a gente costuma falar sobre o desenvolvimento dos autos. Autoamor, autocompaixão, autoconfiança, autocuidado, o desenvolvimento das virtudes, né, enquanto para si. E no programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o karma. E a gente vai trazer alguns aspectos que muitas pessoas acabam tendo uma confusão sobre como Jesus libertou as pessoas do karma. E a gente queria conversar, dialogar um pouquinho sobre isso hoje, né? Né, Mozão? Exatamente. Eu estou abrindo as coisas aqui, mandando o convite pro pessoal. Enquanto isso, né? O tema de hoje, para ser mais específico, né? Hoje é o Automestria número 81. 81. Sendo que a gente já resetou esse número, então na verdade é muito mais do que 81. Uhum. Né? E o tema é como Jesus te libertou do karma, tracinho, a verdade que seus ancestrais não sabiam. Exatamente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o karma na perspectiva, enfim, religiosa, né? E um pouco mais sobre como Jesus libertou as pessoas do karma e o porquê que seus ancestrais não sabiam disso. A gente vai dialogar um pouco. Eu sei que vai ser uma live que vai chocar um pouco. Vai ser uma live que não chocar não, mas vai ser uma live que positivamente vai te fazer pensar, colocar todo mundo para refletir sobre o que realmente significa karma. Antes da gente ir evoluindo com o tema, eu só queria explicar, porque a gente precisa sair todo mundo do mesmo pé, né? Então vamos lá, o que realmente significa karma? Por muito tempo, a sociedade teve o karma como o pagamento de um ato, certo? Então, se eu fiz mal a alguém, eu tenho o pagamento desse mal que eu fiz. O que acontece é que o karma, ele tem um outro nome. E o karma é uma lei, sim, só que ele tem um outro nome. E a lei é ação e reação, causa e efeito. Ou seja, se eu olhar do ponto de vista de que eu preciso sofrer para aprender, o karma faz sentido enquanto uma punição autoimposta para algo que você fez. Mas se você olha do ponto de vista de as coisas aconteceram e seus resultados aconteceram por equilíbrio e por consequência das coisas e das decisões que aconteceram, não necessariamente você precisa sofrer. O que acontece é que muitas pessoas acabam tendo a lei de causa e efeito, ação e reação, como uma lei que traz sofrimento, punição, para justificar o sofrimento, né? Para justificar as dores que passaram, para justificar tudo o que aconteceu na vida dessas pessoas, como se elas trouxessem esse aspecto de eu sofri porque na vida anterior eu fiz tal coisa. Vocês já ouviram isso? Tem uma religião específica que aborda muito forte esse processo de sofrimento como tem pilar. Várias, na verdade, tem várias. Isso, tem várias que abordam esse lugar de sofrimento como pilar de evolução, ou seja, como compensação de algo. Só que o que acontece é que tem pessoas que elas sofrem não porque anteriormente elas fizeram alguém sofrer. E é aí onde a gente começa a ressignificar e refletir sobre o que significa o karma, né? Eu queria contar a minha história. Boa noite, boa noite. Deixa eu subir aqui, né? Chegou o boa noite da Marta. Deixa eu aparecer aqui, que só tá ali aparecendo. Chegou o boa noite da Marta e chegou também o boa noite da Renata aqui, né? As duas que já estão presentes aqui participando com a gente hoje. É isso. Então eu queria contar um pouquinho da minha história. Só antes de você contar a sua história, queria fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo a gente, né? Que a gente deixou na nossa colinha aqui. Você sente que está pagando por erros que não são seus? E aí, que não são seus, entenda, de vidas passadas, de ancestrais, dos povos que você veio, né? Sejam os povos de nações, como, por exemplo, os europeus, os africanos, como é que fala o pessoal da Oceania? Oceânicos? Não sei como é que fala. Não sei também. Né? Então, sobre isso, só para a gente ficar na mesma página. E vocês que já estão aqui, sejam muito bem-vindas. A Aline vai começar a contar a história dela mostrando o Elmore ali. Exato, o Elmore veio participar. Então, vamos lá. Assim como muitas pessoas
por algum tempo, e eu me lembro perfeitamente quando eu era criança, que eu tinha esses pensamentos iguais, de eu passo por determinada coisa porque provavelmente numa vida anterior eu sofri tal coisa. Lembrando que eu vim de uma família de benzedeiras, então nós acreditávamos e acreditamos em vidas e reencarnação. Tá? Então, só ter esse aspecto. Apesar da gente ter frequentado a igreja evangélica por muitos anos, e eu ter frequentado quando criança, por muito tempo a igreja evangélica. A gente é a família dali. Isso, a gente, minha família. Minha avó era benzedeira, minha mãe recebeu bastante coisa da minha avó. Então, havia esse processo de espiritualidade, de contato com espíritos, de entendimento sobre a espiritualidade, sobre as encarnações. E aí, por muito tempo, eu me lembro de quando criança eu ter esses pensamentos, né? Caramba, eu acho que eu tô passando por isso, principalmente adolescente. Adolescente eu tinha esse pensamento quase todos os dias, que eu tava passando, adolescente para adulto, né? Tava passando por determinadas situações, dificuldades, porque eu havia feito alguma coisa na minha vida anterior. Então eu carreguei um processo crônico de culpa existencial, ou seja, as coisas que estão acontecendo comigo estão acontecendo porque eu fiz alguma coisa. E aí eu não vou ficar citando todos os grandes problemas da minha vida, mas eu ficava olhando para minha família, o desenho do jeito que era, e as coisas que eu passava, tipo, eu apanhei muito na vida, principalmente quando criança, que eu passava por aquilo e eu não conseguia entender aquilo como normal. E aí vocês vão falar assim, Aline, mas naquela época bater nos filhos era normal, mas não era bater de um jeito natural. Não era bater de um jeito que era normal. E hoje eu percebo que nem se você desse um tapa num filho seria natural. Então, eu estava enfrentando a situação da melhor forma que eu podia. E como que esse enfrentamento, e por que isso é importante? Porque muitas pessoas estão sofrendo. E muitas pessoas estão em estado crônico de dor. Dor física, ou dor emocional, ou dor existencial. E elas estão utilizando o karma como forma de enfrentamento da sua dor, que era justamente o que eu estava fazendo. Então, na minha cabeça era assim, nessa vida eu não fiz mal a ninguém. Nessa vida eu só nasci. Nessa vida, a única coisa que eu fiz de errado foi nascer. Então, logo, só pode ser uma vida anterior. A única coisa que eu fiz de errado foi nascer, não, né? Não foi errado. A única coisa que eu fiz que justificasse o contexto era nascer. Então, só pode ser uma vida anterior. E aí tem dois imperativos que eu gostaria de trazer só para a gente contextualizar. Calma que eu vou chegar no final da história. O primeiro é o imperativo de sobrevivência e o segundo é o imperativo do apego. O imperativo de sobrevivência é, eu preciso sobreviver e algo está afetando e machucando e prejudicando a minha sobrevivência. Algo está colocando em perigo a minha sobrevivência, a minha vida. Só que também tem o imperativo do apego, ou seja, por uma questão também de sobrevivência, eu preciso proteger a imagem dos cuidadores. E se uma criança ela tem um imperativo de sobrevivência somente, e ela passa por situações de apanhar, por situações de negligência, etc., ela vai no vizinho e fala para o vizinho, oi, por favor, você pode me adotar? Porque os meus cuidadores não estão dando conta. Só que ele não pode fazer isso. Por quê? Imperativo do apego. Então, esse imperativo do apego faz com que a gente, naturalmente, biologicamente, sejamos fiéis a proteger a imagem dos nossos cuidadores. Ou seja, a culpa nunca pode ser do cuidador. A culpa é minha. Se tá todo mundo vendo, olha a questão de lógica, e não precisa nem formatar um pensamento inteiro, porque o seu inconsciente já executou esse processo de formatar essa lógica. Se eu estou apanhando, eu acho que eu vou morrer. Todo o resto da minha casa, da minha família está vendo e ninguém faz nada. A sociedade sabe e ninguém faz nada. Então, quer dizer que essa pessoa que está me batendo é uma pessoa que é saudável e é uma pessoa que é normal e que ela está certa. Então a culpa é de quem? É minha. Só que se eu não fiz mal nenhum para essa pessoa, qual que é a lógica que vem? Eu devo ter feito mal para alguém que eu não sei. Eu devo ter construído um processo kármico que me fez chegar até aqui. Então esse é um processo que muitas pessoas estão utilizando para lidar com os próprios
traumas. Só que aí o que isso traz de prejuízo? Impede as pessoas de verem a verdade divina sobre os outros. Às vezes aquele cuidador não foi bom. Porque não foi, é fato, não é questão de, que nem diz, por exemplo, na constelação familiar, que diz, porque você tem que honrar o seu pai e mãe, você não pode perdoar porque não há o que perdoar. Tá, ok, vamos se isentar dessa lógica e olhar para os fatos, o fato cru. Não foi bom. Fez muito mais mal no ponto de vista depois da vida, e aí eu entendo a constelação familiar, porque a vida não tem preço, então tudo isso não é suficiente para fazer uma escolha entre eu prefiro não existir. Por isso que em momento nenhum eu tirei minha vida, porque viver era mais importante do que qualquer outra situação. E é por isso que muitas pessoas que passam por situações traumáticas, elas entendem, compreendem e perdoam. Perdoa quem? A figura pai, a figura mãe? Não, perdoa o ser humano. Porque não justifica invadir e abusar e fazer qualquer tipo de situação que seja prejudicial àquela pessoa que está ali.